Dia 9 de janeiro. No vídeo de hoje, daremos continuidade à nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Gênesis 21, 22, 2.24, Mateus 7, 15 e 29, Salmos 9, 1, 12 e Provérbios 2, 16, 22. Prepare sua Bíblia, reserve um tempo de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na Palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. Gênesis 21, 22, 2.24. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e estabeleceu-se entre Cádiz e Sur. Ele morava em Gerar e dizia a todos que Sara era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara. Contudo, Deus veio a Abimeleque em sonho e disse: Você vai morrer por causa da mulher que tomou, pois ela é casada. Abimeleque não se aproximou dela e respondeu: Senhor, destruirias um povo inocente? Ele me disse que era sua irmã, e ela confirmou. Agi com boa consciência e mãos limpas. Deus continuou: E sim, sei que você fez isso de boa fé, e eu o impedi de pecar contra mim. Agora devolva a mulher ao marido, pois ele é profeta e orará por você, para que viva. Na manhã seguinte, Abimeleque contou tudo aos seus servos, e todos ficaram aterrorizados. Então chamou Abraão e perguntou: O que você fez? Por que trouxe essa culpa sobre mim e meu reino? Abraão respondeu: E eu pensei que neste lugar ninguém temia a Deus, e que me matariam por causa de minha mulher. Além disso, ela é de fato minha irmã por parte de pai. Quando Deus me fez peregrinar, pedi que ela dissesse ser minha irmã. Abimeleque deu ovelhas, bois, servos e servas a Abraão e devolveu Sara. E disse: E minha terra está diante de você, escolha onde quer viver. Ele deu a Sara 1000 peças de prata como testemunho de sua inocência. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que puderam ter filhos novamente, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. O Senhor foi bondoso com Sara, como havia prometido, e fez por ela o que dissera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época que Deus havia anunciado. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque. E Sara disse: E Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, havia nascido de Abraão zombando, e disse a ele: E livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele nunca será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou muito Abraão, pois envolvia seu filho. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pediu, porque será por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou comida e uma vasilha de água, deu-a a Agar e a despediu com o menino. Ela se foi e vagou pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, ela colocou o menino debaixo de um arbusto e afastou-se, sentando-se à distância, pensando: Não posso ver o menino morrer. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu e disse: O que aflige você, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o menino chorar. Levante o menino e segure-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos dela, e ela viu uma fonte. Ela foi, encheu a vasilha de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino enquanto ele crescia. Ele viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa do Egito. Naquela época, Abimeleque e Ficol, o comandante de seu exército, disseram a Abraão: E Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura por Deus que não me trairás, nem a mim, nem a meus descendentes. Trata-me e a terra onde vives como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Abraão respondeu: Juro. Então Abraão queixou-se a Abimeleque acerca de um poço que os servos de Abimeleque tinham tomado à força. Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Você nunca me contou e só agora estou ouvindo falar disso. Então Abraão trouxe ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Abraão separou 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque perguntou: O que significam estas 7 cordeiras que você separou? Ele respondeu: E aceite estas 7 cordeiras de minhas mãos como um testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus por muito tempo. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele lhe disse: Abraão. E ele respondeu: E aqui estou. Então Deus disse: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá.
Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento e levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de Isaque. Ele mesmo levou o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: e meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: e Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: e Abraão! Abraão! Aqui estou, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que, por ter feito isso e não me negar o seu filho, seu único filho, eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Depois dessas coisas, disseram a Abraão que Milca também dera filhos a seu irmão Naor, e Uz foi o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel foi o pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, Reumá, também teve filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Mateus 7, 15 e 29. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Salmos 9 e 1, 12. Louvarei a ti, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos retrocederam. Tropeçaram e pereceram diante de ti. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente destruído para sempre. Arrancaste das suas cidades até a lembrança. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Pois aquele que exige castigo para os sanguinários. Lembra-se deles. Não ignora o clamor dos oprimidos. Provérbios 2, 16, 22. A sabedoria o livrará da mulher imoral. Da pervertida que seduz com as suas palavras. Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro. E ignora a aliança que fez diante de Deus.
A casa dela conduz à morte. E os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão. Nem tornarão a alcançar as veredas da vida. Portanto, ande pelo caminho dos homens de bem. E mantenha-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão a terra. E os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra. E dela os infiéis serão arrancados. Que essa leitura renove a sua fé e encha a sua vida de sabedoria e direção. Continue firme na caminhada, reservando um tempo diário para meditar na palavra de Deus. Nos vemos amanhã com mais uma etapa do nosso plano de leitura. Que Deus abençoe você e sua família.